Boa tarde, segundos anos. Vamos continuar. Semana passada a gente fez alguns exercícios aí para entender melhor a parte da matéria. E hoje a gente vai continuar. Então, nós estudamos o DNA, como ele é formado e como ocorre a duplicação dele. E a importância, né, da duplicação do DNA com a divisão celular. Porque quando ocorre a mitose, uma célula se divide em duas, o material genético não está mais duplicado, né? Uma cromátide de irmã foi para um lado, a outra foi para o outro. Então, ele tem que se duplicar novamente para que ocorra outra divisão celular. E aí a gente viu, né, como ocorre essa duplicação, A com T, C com G, tá bom? Hoje nós vamos entender o RNA, né, as diferenças do DNA e do RNA. Professora, por que existe o RNA? O DNA ele não sai do núcleo da célula. Lembra que a gente estudou? O material genético está dentro do núcleo da célula. Só que quem faz a produção da proteína, quem lê esse código, são os ribossomos, que a gente viu no primeiro bimestre. Síntese de proteína são os ribossomos que fazem. E onde estão os ribossomos? Nossa, fugiu. No citoplasma da célula, né? Então, quem leva essa informação, né, do DNA, esse código do DNA, para o ribossomo produzir a proteína, traduzir esse código? O RNA, tá? Ele tem algumas diferenças, são 3 diferenças, e é isso que a gente vai começar, tá? A gente vai começar a entender quais são essas 3 diferenças entre DNA e RNA. O DNA é uma desoxirribose e o RNA é uma ribose. Ajudou bastante, professora. Vamos lá. Lembra que eu falei que os nucleotídeos... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Opa. Eita, hoje não tô cheio. Os nucleotídeos, eles eram formados por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Essa pentose ela é diferente entre RNA e DNA. O RNA, ele tem OH aqui, tá vendo? Desse lado, nessa pentose aí. O DNA perdeu um oxigênio. Por isso que tem esse nome, desoxirribose. É um desoxi, um oxigênio a menos na ribose, tá? Só por curiosidade. Então, a primeira diferença entre DNA e RNA é a pentose. A pentose... Deixa eu tirar a canetinha aqui. A pentose do DNA é uma desoxirribose, já mostrei o porquê, tem um oxigênio a menos naquela parte da cadeia, e do RNA é uma ribose. Segunda diferença, o DNA tem 4 tipos de nucleotídeos que a gente viu, adenina, timina, citosina e guanina, lembram? Que A pareia com T e C pareia com G, legal. O RNA não tem timina, no lugar da timina eu encontro a uracila, tá? Então eles têm um nucleotídeo diferente, tá? E por fim, o DNA é fita dupla, tá vendo, ó? Aqui, volta a canetinha. O DNA é fita dupla, ó. As duas cadeias que se unem por pontos de hidrogênio, a gente viu tudo isso semana passada e retrasada. E o RNA é uma fita simples, tá? É uma fita só, com a sequência de nucleotídeos dele, tá? Então, são essas as diferenças, tá bom? Pentose, DNA é uma desoxirribose. Nucleotídeo, DNA tem timina. Todos os outros eu tenho no RNA, mas só o DNA tem timina. E a fita dele é dupla. O RNA, o açúcar é uma pentose, né? Esse açúcar que é uma pentose é uma ribose. Ele tem uracila, coisa que o DNA não tem, não em lugar da timina. E é fita simples. Tudo bem? Tranquilinho, galera? Espero que sim. Com essas diferenças, né, eu tendo apresentado o RNA para vocês, a gente vai continuar aqui, ó. Volta. Nós vimos a duplicação, que é o DNA formando novas moléculas de DNA, né? Novas fitas de DNA, isso é a duplicação, DNA formando DNA. Agora, próxima aula, nós vamos ver a transcrição, como é que o DNA se forma o RNA, né? Como é que esse código aí, que tá em DNA, passa para RNA, tá bom? Que é o RNA mensageiro, a gente vai ver na próxima aula. E depois a gente vai entender como esse RNA produz a proteína, que é a tradução. Isso se chama dogma da biologia molecular. Todo dogma é uma verdade absoluta, tá? Então, o dogma da biologia molecular é que o DNA se duplica,
se transcreve em RNA e é traduzido em proteína. E é isso que nós vamos ver agora, tá? Essa é a nossa nova matéria. Tranquilinho, gente? Só por curiosidade, hoje é isso. Só por curiosidade, essas 3 diferenças de DNA e RNA tornam o DNA mais estável, tá? Do que o RNA. Ah, então o RNA, ele pode sofrer mutações muito mais facilmente do que o DNA. Por isso, e eu vou entrar nesse assunto porque ele tá totalmente, né, contextualizado com o que a gente está vivendo, ele é super atual, digamos assim, que organismos de RNA, vírus de RNA, é muito mais difícil conseguir uma vacina, é muito mais difícil conseguir a cura desse organismo. Quais são os vírus de RNA que a gente conhece, né? Os mais comuns. O HIV, né? Que ainda se usa coquetel. A pessoa com HIV hoje tem uma vida praticamente normal, né? Tem uma qualidade de vida muito boa, coisa que na década de 80, que foi quando esse vírus aí apareceu e aumentou muito, né? Na população. Não era tão simples assim. Muitas pessoas morriam de HIV e hoje é muito difícil, né? A qualidade de vida é muito melhor, é muito mais fácil ter uma vida praticamente normal, né? Porque tem medicamento, tem todo um cuidado, essa pessoa tem que ter todo um cuidado com a saúde dela. Mas ela vive ela vive muito bem, a qualidade de vida dela é muito boa. Muitos estudos mas a cura ainda não apareceu, tá? Gripe, a gente tem que tomar a vacina da gripe, né? Os idosos e crianças têm que tomar todo ano, né? E pessoas que problemas respiratórios, asmáticos, enfim. Por que todo ano? Se eu já tomei a vacina, eu já não tô imune àquele vírus, tá? Mas esse vírus é de RNA, então ele sofre mutação muitas vezes. Então, se você tomar a vacina do ano passado, esse vírus que você estava imune sofreu mutação e aí você não tá mais imune a ele, você pode pegar essa gripe, né? Então você tem que tomar a vacina todo ano, novamente você tem que tomar essa vacina. Por conta disso. E o coronavírus, lógico que ele é um retrovírus, um vírus de RNA. Então a probabilidade de sofrer mutação e de a gente ter que tomar essa vacina quando ela sair várias vezes é muito grande, tá? A probabilidade é muito grande e eu digo que é o que vai acontecer, nem probabilidade, tá? Não é tomei vacina do Covid, belezinha. Tanto que um dos estudos, né, para saber como chegou no Brasil o Covid, se vocês estão assistindo o noticiário, né, e se informando e se atualizando, é entender de onde veio, né? Se ele veio diretamente da China para cá ou da Europa. A gente sabia que provavelmente tinha vindo da Europa, como veio. E por quê? Como é que descobriram isso? É o mesmo vírus? Como é que eles descobriram? Né? Que o maior pool gênico que corre aqui, né? Os maiores, digamos assim, vírus, né? O maior Covid que está aqui na nossa população veio da Europa e não da China. Se é o mesmo vírus, por causa dessas mutações, né? Então ocorre mutação nessa sequência dele de RNA, né? Que a gente não vê a sequência de DNA, TT, GGC, CTT, é uma sequência de DNA. O RNA tem uma sequência também, só que é o uracilo no lugar da timina. Então é A, U, G, C, C. Então essa sequência, ela sofre mutação várias vezes. E essa sequência que está na maior parte da população aqui de São Paulo e do Brasil, é a sequência que veio da Europa, tá? Por conta dessas mutações a gente consegue mapear de onde veio esse vírus e qual é o maior naquele local, né? Como ele a maior contaminação veio de que nacionalidade, digamos assim, né? Que ele é mundial. Pandemia, gente, a palavra pandemia significa mundial, tá? Existem 3 formas de eu colocar, né, de eu nomear um tipo de vírus ou de doença transmissível. Endemia, epidemia e pandemia, tá? Só para vocês entenderem, já que eu entrei no assunto, vamos falar um pouquinho sobre isso. A endemia é quando é uma doença endêmica só daquele local, tá? Por exemplo, dengue, é muito comum a gente estar aqui próximo à Mata Atlântica, é endêmico do local, tá?
e muito comum, né? A malária é endêmica, principalmente ali na África, né? Então são doenças que assolam aquela população frequentemente, não tem cura e sempre tá ali. Então isso é endêmico, é daquele local, tá? Por isso que existem vacinas que você só toma se vai naquela região, porque a contaminação daquela doença só acontece naquele local. Uma epidemia é quando essa doença ela se espalha num índice maior. Então eu posso dizer que a gente, por exemplo, sarampo, né? É uma epidemia que está acontecendo no Brasil inteiro. Por que está tendo a vacinação do sarampo? Todo mundo, né? Tá falando que o sarampo tá voltando aí. Porque está tendo uma epidemia, ele está se espalhando novamente pelo país. Mas é Brasil, né? E eu digo até, eu não sei se é pelo Brasil inteiro, mas talvez seja só a região sudeste, tá? Então é uma epidemia, assola aquele local, tá? Aquela doença está se espalhando naquela região. Ela não é endêmica, porque ela não é uma doença que sempre teve ali, mas ela está se espalhando por ali. Então é uma epidemia, como a gente teve a epidemia da febre amarela 3 anos atrás, né? Que quem era da Zona Norte se vacinou primeiro, porque estava mais próximo ali de onde tinha os macacos, e tudo. Depois toda a população de São Paulo foi vacinada. Então é uma epidemia, é quando uma doença começa a se alastrar numa região. Pandemia é nível mundial, tá? A última pandemia que nós tivemos foi a pandemia do HIV, realmente, né? Que é o que eu falei, a pandemia ocorreu na década de 80, se espalhou para todo mundo esse vírus, né? E não tem cura, não tem tratamento. Hoje nós temos tratamento do HIV, graças a Deus, né? Mas na época não tinha tratamento, não tinha cura. Que é o que a gente tá vivendo com o Covid-19 agora, né? É uma pandemia, assola a população mundial, né? Nível mundial. E não tem cura, por enquanto, infelizmente. Mas a vacina, se Deus quiser, tá aí, tá bom? Como o Covid é um vírus de RNA, eu acabei entrando nesse assunto. E aí, elucidando também o que é uma epidemia, o que é uma endemia, o que é uma pandemia. Espero que vocês tenham entendido, tá? Eu acabei dando uma aulinha extra e me empolguei. Boa semana. Qualquer dúvida sobre RNA, DNA, isso aí, me perguntem. Também sobre Covid, se eu souber responder, eu ajudo vocês. Beijo, galera. Até mais.